E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, dessa vez um vídeo super rápido para a gente falar sobre GitHub Actions e principalmente sobre alguns conceitos aí dentro do DevOps. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E para a gente começar, eu tô aqui construindo um miro rápido para ilustrar algumas coisas que vai ajudar a gente. Primeiro, eu acho que o DevOps em si é um conceito interessante para a gente entender. Eu separei DevOps em 3 etapas. Geralmente, quando a gente está desenvolvendo algum projeto, algum repositório, alguma coisa ali que tem algum código, a gente tem 3 etapas. Uma etapa que a gente testa, independente se a gente faz um código automático para testar ou se a gente testa na mão, mas a gente sempre faz esse teste de alguma forma. Depois a gente faz um processo de build. Esse build é meio que preparar as coisas, preparar os arquivos que a gente vai subir. Em alguns casos pode ser que a gente tenha que rodar um comando para preparar. Em outros, os arquivos que a gente está desenvolvendo já estão meio que preparados para subir, mas tem uma etapa independente do que a gente faz. E por fim a gente faz o deploy, que é basicamente publicar aqueles arquivos que a gente separou, torná-los público, deixar em um servidor para pessoas baixarem, ou se for um site, deixar eles em URL para as pessoas entrarem, acessarem todos os arquivos que a gente fez. Então o DevOps ele consiste nessas 3 etapas e principalmente como é que a gente faz para facilitar esse processo, para fazer com que ele aconteça de forma mais rápida ou que ele aconteça sempre. Então aqui entram alguns conceitos para agilizar o nosso trabalho. Um dos conceitos dentro do DevOps é a parte da integração contínua ou esse Continuous Integration, que a gente geralmente chama para encurtar esse CI. Beleza? Então vamos supor aqui que a gente tem aqui alguns devs, a galerinha dev ali desenvolvendo, então temos algumas pessoas ali trabalhando e essa pessoa vai resolvendo, vai fazendo alguns commits ao longo do dia. Então isso é bem comum, você vai todo dia commitando coisas simples ou você deixa para commitar coisas um pouquinho mais complexas, depende muito de cada pessoa, mas a princípio você vai realizando commits e esses commits vão sendo registrados num repositório, num GitHub ou em algum outro sistema de versionamento. A partir disso, aí que entra o nosso CI, o nosso servidor do CI, que ele vai ficar ouvindo algumas coisas, então novos commits entrando, novas modificações entrando, e ele vai avisar a gente se deu bom ou se deu ruim, dependendo do fluxo que a gente montar. Então, integração contínua em resumo é isso. Acontecendo um monte de commit ali, ou um monte de merge, ou qualquer outra coisa que aconteça, algumas coisas estão acontecendo no repositório, e o nosso servidor está sempre ouvindo e trazendo para a gente o que rolou ali de bom ou de ruim. A partir disso, como que a gente pode fazer para automatizar esse processo de CI? Como que a gente pode fazer para colocar um robô, de fato, um workflow, algum script para fazer isso para a gente? E é nesse ponto que entra GitHub Actions. GitHub Actions é só uma das formas de fazer isso. É uma forma que a gente tem gratuita de fazer no GitHub, por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, mas também dá para fazer isso com vários outros carinhas, beleza? Tem um monte de outras bibliotecas e softwares que fazem isso. Dentro do GitHub Actions, como é que ele funciona? Primeiro, a gente tem um workflow, ou um fluxo de trabalho em si, é um script, um documento que vai definir o que vai acontecer dentro dessa integração contínua. Beleza? Para estruturar esse workflow, a gente tem um arquivo YAML. Para quem não conhece esse arquivo YAML, eu coloquei uma estrutura de exemplo aqui do lado, mas em resumo, ele é como se fosse um JSON, e ele é um arquivo onde você consegue estruturar algumas etapas. Então eu tenho essa chave on, por exemplo, dentro dela ele segue muito uma sintaxe do Python. A gente tem 2 pontos, para baixo a gente tem uma indentação, e aí eu tenho uma nova chave com valores, e é sempre chave valor estruturado dessa forma, beleza? Então a gente é uma forma basicamente de estruturação de dados e serve para qualquer coisa, não só para o GitHub Actions, mas o GitHub Actions utiliza o YAML para isso. Assim como o Node, por exemplo, tem um package.json que está estruturado em JSON, e é isso. Dentro de um workflow, a gente tem 3 coisas que são importantes: name, on e jobs. A primeira é o próprio nome do workflow, é o nome que vai ajudar a gente a saber qual que é o workflow que passou ou não, então é legal deixar o nome mais sugestivo possível. A parte do on é um gatilho, ou alguns gatilhos, para que esse workflow seja executado, essa parte é obrigatória. Então, por exemplo, eu estou fazendo integração contínua com commits e todos os dias eu estou fazendo commit, o gatilho aqui pode ser um push, por exemplo, que é quando eu subo esse commit lá para a nuvem. Eu coloquei aqui alguns links em si, eu vou deixar os links na descrição,
mas ele traz aqui dentro desses links exemplos de gatilhos, beleza? E tem uma pancada aqui de gatilho que dá para utilizar, tá na documentação do GitHub e todos os textos estão em português, beleza? A partir disso, então, quando um gatilho for chamado, nós temos os jobs. E os jobs, eles definem o que vai executar, qual que é o trampo que vai executar. Um ponto interessante dos jobs é que você pode ter vários jobs dentro de um workflow e eles executam todos de maneira paralela, ou seja, ao mesmo tempo. Então, se tiver 3 jobs, eles vão iniciar os jobs ao mesmo tempo. Dentro dos jobs, nós temos os steps, beleza? E esses steps são os passos realmente que vão ser executados dentro de um job. Então, se eu quiser, por exemplo, baixa a versão do Node, ou eu quero que você instale as dependências, ou eu quero que você rode esse script, tudo que você queira que execute, tudo que você quiser que seja executado, você coloca como steps. Você pode executar comandos no terminal, que a gente também conhece como shell scripts, ou linguagem shell em si. Você pode executar um projeto Node, um script em JavaScript completamente do zero. Você pode executar um outro workflow, seja algum que você criou, algum workflow que esteja disponível no marketplace do GitHub, porque tem bastante coisa disponível lá. Mas o ponto aqui é que os steps são os principais caras que de fato definem quem que vai executar. E um outro ponto dos steps é que a gente pode ter vários steps, geralmente a gente tem vários steps, e eles executam de maneira concorrente, ou seja, executa um, só depois executa o outro, e é assim que funciona, beleza? Para a gente começar, eu quero implementar essa parte do GitHub Action super simples, para vocês visualizarem como é o processo, e eu recomendo que vocês, para quem tiver no VS Code, instale essa extensão do GitHub Actions, porque vai trazer autocomplete aí pra gente, beleza? Existem algumas outras também, então fica à vontade para instalar. Show de bola. Então eu criei um repositório que basicamente o que tem no meu repositório é um index.js, um package.json e um readme. Não tem muita coisa. E eu deixei esse cara aberto aqui no meu VS Code também. Então o meu index só tem um console.log hello world ali, padrão. E a única mudança que eu fiz aqui no package.json foi que eu criei esses scripts aqui de exemplo. Então eu deixei um script para simular que eu vou rodar quando eu estiver testando a aplicação, e geralmente aqui eu poderia colocar um comando de fato que vai testar, um para build, um para deploy, simulando aí um subindo na nuvem, o outro preparando os arquivos, enfim. Então, a partir desse repositório, o primeiro passo que a gente vai fazer é aqui na raiz, a gente vai criar uma pasta, e essa pasta a gente vai chamar de .github. Dentro dessa pasta .github, a gente cria uma pasta chamada workflows, beleza? E dentro dessa pasta workflows, a gente cria os nossos arquivos YAML. Você pode nomear do jeito que você quiser. Eu vou colocar um main.yaml só por convenção. E aqui dentro a gente vai começar a escrever. Primeiro passo é o nome. Então você pode colocar hello GitHub Actions, nome que você quiser. A partir disso você vai colocar a segunda pasta, que são os triggers. Então a gente vai começar como on. E dentro desse on, a gente vai colocar qual que é o evento que a gente quer. Naquele artigo que eu mencionei, se eu abrir esse carinha aqui, a gente tem, aqui na direita dá pra ver que a gente tem vários, tá vendo? Create, delete, tem um carinha que é o push, tá vendo? Tem aqui tá em português, ele começou a traduzir algumas coisas, mas se você quiser colocar para inglês, pelo menos para ver os comandos, são esses caras. Então quando entrar um issue, qualquer coisa que acontecer no projeto, você consegue colocar ele como trigger. Aqui no caso eu quero colocar um push, beleza? E a partir disso, o push, e se a gente clicar aqui no push, ele vai mostrar coisas específicas desse evento. Então geralmente um push, ele quer saber qual que é a branch, ou qual que são as branches que eu vou ignorar. Então cada comando vai ter características específicas de configuração. O push, ele precisa saber qual que é a branch que você quer. Eu quero um push numa branch que é a minha branch main, ou eu quero criar uma branch separada para, por exemplo, develop ou staging. Então, esse cara aqui a gente precisa colocar quais são as branches. Se eu quiser que todas as branches funcionem e passem por esse workflow, eu posso colocar essa declaração de colocar um asterisco, ele vai entender. A partir disso, então, o meu trigger está configurado e o que eu preciso fazer são os jobs. Então, eu preciso ter pelo menos um job e esse job eu vou definir dentro dele essa chavezinha de build e dentro dessa chavezinha de build eu vou definir duas coisas. Primeiro, qual que é a máquina que esse cara vai rodar, porque a partir do momento que a gente entrar nesse workflow, ele vai subir todo um computador, um container dentro do conceito do Docker, que é como se fosse um PC, só que ele está dentro desse container em si, que é o Docker. E a gente vai ter um sistema operacional lá que está rodando e a partir disso a gente vai conseguir executar
todas essas tarefas, todos esses passos dentro de uma máquina real. Então aqui eu vou falar para ele qual que é a máquina que ele vai rodar. E aqui tem um ponto interessante porque você consegue rodar em Windows, Linux e Mac, sendo que a precificação no momento que eu estou gravando esse vídeo do Linux é 1.1, se for o Windows pontos 2 e se for Mac pontos 10. O que significam esses pontos? São os multiplicadores em si. Então, no GitHub Actions, no momento que eu estou gravando esse vídeo, você tem 2.000 minutos na sua conta para utilizar em repositórios privados ou públicos. Quando você está usando o Ubuntu, se você rodar 10 minutos no Ubuntu, é vezes 1, então você realmente gasta 10 minutos do seu tempo ali. Se você estiver rodando em Windows, é vezes 2, então você vai gastar com 10 minutos reais rodando, você gasta como se fossem 20 minutos do seu limite. E se for uma máquina com Mac, aí você vai gastar 10 vezes a quantidade de tempo. Então, se eu estou rodando 10 minutos, ele vai contabilizar como se fossem 100 minutos. Então, por isso que geralmente é muito mais comum ver as actions rodando em máquinas Linux, beleza? Portanto, eu vou colocar a última versão aqui do Ubuntu, tem algumas versões disponíveis, e depois eu vou definir os meus steps. O primeiro step que eu vou colocar essa chavinha de uses, porque eu vou utilizar um comando, uma própria action que já existe, que é essa action de checkout. Então, a partir disso, esse checkout, ele vai literalmente entrar na branch do nosso projeto. Então, na raiz de onde a gente vai estar rodando os steps agora, eu vou ter acesso aos arquivos do meu projeto. Então, é como se eu estivesse realmente na pasta do meu projeto a partir de agora. Estou na pasta do meu projeto, o que eu vou fazer é usar uma outra action que chama Setup Node. Essa action Setup Node, ela vai de fato preparar, ela vai garantir que tem uma versão do Node ali rodando para eu conseguir executar comandos de Node e ou de npm. E essa action de use, ela tem uma característica que ela precisa desse atributo que é o with. Então ela precisa receber uma variável assim que ela for executar, dizendo qual que é a versão do Node. Então eu passo esse argumento para ela, falando a versão do Node, que no caso vai ser a 16, mas dá para colocar qualquer versão aí. Depois disso, eu já garanto que eu estou na minha branch, que eu estou com os meus arquivos checkout bonitinho, que eu instalei o Node na versão, eu posso começar agora a rodar os meus scripts do package.json, teste, build e deploy. A única questão é que para a gente garantir que o projeto vai rodar bonitinho, geralmente a gente tem dependências nesse projeto e é muito comum depois que a gente instalou essas dependências, a gente rodar o npmi. E ele gera um package lock com todas as versões da dependência. Então, o que eu recomendo vocês utilizarem é usar esse carinha run para rodar algum comando de algum script. E aqui a gente vai rodar um comando de terminal mesmo. Então, eu poderia colocar, por exemplo, o npm install, que é o primeiro comando que a gente coloca para instalar. Porém, o npm install, ele sobe as versões em caso de versões desatualizadas. Então, o que eu recomendo vocês utilizarem é o npm ci, que ele vai usar o seu package-lock.json e ele vai instalar as dependências que estão lá, garantindo que são aquelas versões que estão lá, beleza? Então é só uma boa prática quando a gente está falando de CI. Depois, aí eu posso rodar os meus testes bonitinho. npm run test, e aí eu vou ter o meu npm run build e o npm run deploy. Nesse exemplo, os meus códigos em si não estão fazendo praticamente nada. Eles estão dando só esse echo, e o echo vai só mostrar no terminal esse textinho que eu estou colocando, mas na vida real, geralmente, esses scripts fazem coisas, né? Então aqui é só para a gente ilustrar. Show de bola. A partir disso, então, eu tenho a minha CI devidamente configurada, e aí eu posso fazer um commit. Então, add workflow, e é isso. Nesse primeiro momento, esse push já vai ativar um workflow. Então, se a gente abrir aqui no nosso repositório e clicar nessa aba Actions, percebe que ele já mostra aqui pra gente o workflow que ele entendeu, que no caso é o main. E se eu clicar em cima desse workflow, ele vai falar se deu certo, se deu errado, qual foi tudo que aconteceu bonitinho. Ele tá aqui com o status fader e ele não conseguiu identificar nenhum jobs em si. Então, deixa eu só validar se está tudo direitinho. Steps, uses... Me parece tudo certo. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar no meu GitHub Actions a partir de agora. Vou clicar em Actions novamente. E eu vou fazer um novo commit para a gente testar. Então eu vou pegar o meu index.js, duplicar esse console.log e subir esse carinha aqui. Então, modify index.js. Belezinha. Commitar. Sempre quando a gente terminar de commitar, ele já identifica lá no GitHub Actions. Então, se tiver um workflow com algum trigger que ele consegue identificar, ele já vai trazer aqui.
Percebe que ele deu erro nesse cara de novo. Eu vou clicar em cima desse short para ver se ele fala alguma coisa. Ele trouxe aqui, ó, invalid workflow file. Ah, ele tá mostrando que tem algum erro de sintaxe. Então, vamos dar uma olhadinha. Provavelmente foi algum tab ou alguma coisa do tipo. Show de bola. Esse if a gente tem que colocar na mesma indentação do uses, e aí depois a gente pode trazer a indentação aqui embaixo. Então provavelmente foi esse o if que ele trouxe alguma coisinha errada. E aí fix main.yaml. Vou comitar, sincronizar. Beleza. Voltei aqui para o workflow, clico em actions de novo para ir para home. Agora sim, percebe que ele já está amarelinho. E aí se eu clico em cima e clico aqui em build, ele já está lá, starting job. E aí ele começa a falar tudo o que está acontecendo. A partir do momento que ele entrar em alguns steps, ele começa a falar qual step que ele está. Então ele já deu o checkout, está instalando o Node, instalou o Node, começou a rodar os comandos, finalizou, job completo. Ele marca com certinho. E aí a partir de agora, eu já tenho o meu workflow funcionando. Se eu fizer qualquer modificação a partir de agora, e já deu para perceber, né? Qualquer modificação que eu estava fazendo, ele já estava disparando. Mas qualquer modificação que eu faça, ele vai entrar nesse workflow automático e aí a gente não precisa mais se preocupar a partir de agora com algumas etapas do projeto. É super simples de configurar. O céu é o limite em termos de criação. Só toma um pouco de cuidado porque a gente tem um limite mensal aí por contas, né? Que é 2.000 minutos. Pode ser que esse limite tenha mudado no momento que você está assistindo esse vídeo, ou se você tiver a versão paga do GitHub também, esse limite é um pouco diferente. Mas, no geral, 2.000 minutos funciona bastante, dá para rodar bastante coisa com isso. Beleza? E por esse vídeo a gente fica por aqui. Tem mais bastante coisa para falar sobre GitHub Actions, esse é o primeiro passo aí, a introdução sobre o assunto. Se você tiver alguma sugestão de integração que você queira ver, algum caso real que você queira que eu faça um vídeo sobre, me manda aqui nos comentários, deixa a sugestão aí, que eu faça um vídeo para falar um pouquinho mais sobre esse tema, caso vocês tenham curtido. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.